Além de apresentar o segundo reforço oficial, o São Paulo também agora sonda atacante muito top que tem muito a ver com o São Paulo e pode fechar agora nas próximas horas, hein? O São Paulo Futebol Clube ele segue forte no mercado em meio a uma reformulação, uma repaginada ali do time do Tricolor, enquanto na parte da política, o Vinícius Pinotti ele sai da diretoria do Júlio Casares e isso aqui é coisa muito top, viu? Eu vou te mostrar o que tem de situação de Vinícius Pinotti e que ele pode ser o próximo presidente do São Paulo e isso não está longe de acontecer, não é na eleição apenas, talvez tenha alguma antecipação, coisa muito bacana no time do Tricolor Paulista. O São Paulo coloca 30 jogadores inscritos na Copinha e alguns nomes eles surgem ali como uma bomba, porque você fala, peraí, esses caras não são do profissional já? Esses caras não estão com o técnico Crespo? Quem que vai sobrar para o Crespo com o São Paulo sendo moroso ao contratar e ter trazido até agora apenas o Danielzinho e também o goleiro Coronel, lá o Carlos Coronel? Vem comigo que eu vou te atualizar de tudo que está rolando do São Paulo Futebol Clube hoje, agora e está acontecendo neste Natalzão aqui mesmo. Portanto, meus amigos, chega nesse likeão aí, um likeão para dar aquela moral no vídeo. E se inscreva aqui no canal também, vem comigo, faça parte desse time que só cresce. Feliz Natal, viu? E ó, deixa eu começar esse vídeo falando sobre o Gaston Ávila, o zagueiro do São Paulo, o zagueiro do Fortaleza, o zagueiro do Ajax. Tem uma informação nova que surgiu aí, é que o São Paulo ele fez uma proposta, ele formalizou a proposta para trazer Gaston Ávila e isso tá tranquilo, você fala, beleza, o São Paulo é louquinho para comprar um zagueiro caro, né? Ele viria por empréstimo, com aquela cláusulazinha escondidinha de opção de compra, onde o São Paulo ele teria que comprar o cara muito em breve, assim que ele batesse meta. Como o caso do Juan Tressoli, que não bateu a meta, mas o do Marcos Antônio bateu a meta, Enzo Dias bateu a meta. O São Paulo coloca o cara, dali a pouco ele se vê, nossa, tô devendo 22, 25 milhões no mercado. É o que o São Paulo de Júlio Casares faz. Ele compra jogadores que ele não precisa, onde batem meta num suposto empréstimo e aí eles são obrigados a comprar e comprar de maneira carésima. Então eu tô torcendo muito aqui pra esse Gaston Ávila não vir para o São Paulo. Não mesmo. Mesmo que tenha a saída do Ferrarese, que tá muito bem desenhada ali no time do Botafogo, o John Textor, o Botafogo, eles querem o Ferrarese. O Ferrarese, ele nunca se firmou no São Paulo, né? Não dá pra olhar pro Ferrarese e ver tipo o que vê no Caleri, o que vê no Arboleda, Lucas Moura, são caras identificados com o São Paulo. Você vê hoje o Ferrarese, ele não é nada na história do São Paulo. Então ele vai pro Botafogo, bom, vai com Deus. E mesmo que o Ferrarese vá pro Botafogo, o Gaston Ávila tomara que não venha pro São Paulo. Um zagueiro igual o Sabino, ele veio de graça, e isso não é um fruto da nossa imaginação, ele jogou bola o ano inteiro, um ano catastrófico do São Paulo, catastrófico, caótico, um ano de extremas contusões, um número exorbitante, exagerado. O Sabino não machucou, nunca jogou mal quando o time inteiro estava mal, ele era normal quando o time inteiro estava mal. Agora, o fato dele vir de graça e tirar a posição de um cara igual o Ferrarese, que veio com uma pompa de Grupo City, eu sou do Grupo City, eu fui pro Guardiola, queria lá um dia. E aí esse cara vem pro São Paulo e joga muito menos que o Sabino e custa 24 milhões de vezes mais. É tipo isso mesmo. Se o Sabino custou R$1, outro custou 24 milhões. Aí você vê o Sabino jogando mais. É um exemplo de como nós temos que contratar zagueiro. Aí agora você vai de novo cometer o mesmo erro de Juan Tressol, que por mera casualidade deu errado. Foi uma situação ridícula que expôs Rui Costa. A do Ferrarese tivemos que comprar e agora você vê o Gaston Ávila sendo a mesma coisa. Uma compra inexplicável. Então o São Paulo tem sim que se virar e colocar os zagueiros da base ou trazer igual o Sabino. Mas a novidade é que o Gaston Ávila, parece que o Ajax ele tem mesmo interesse em contar com o zagueiro canhoto. Então o Ajax ele pode até vender o Gaston Ávila, mas ele vai colocar isso na cláusula, ele pode vender só no que vem, colocando para vir agora por empréstimo, mas ele vai querer vender. Ele não quer emprestar até porque ele mesmo quer utilizar o zagueiro dentro de campo. Então tomara mesmo que Gaston Ávila vá pro Ajax e não venha pro São Paulo porque são valores assim exagerados para um zagueiro. Gente, coisa muito interessante, o São Paulo contrata um zagueiro chamado Carlos Coronel, né? O goleiro. O goleiro, ele vindo pro São Paulo para ser uma sombra ali pro Rafael, apareceram números dele ali no Transfer Market, que tomou 43 gols em X jogos, tá? Eu nem culpo o goleiro por tomar muitos gols, né? Nós tivemos o Rogério Ceni ficando no São Paulo acho que 25 anos. Teve anos que ele tomou pouquíssimos gols. Teve anos que ele tomou muitos
muitos gols. E isso não muda pro goleiro. O goleiro tomar o gol, ele muda pelo fator do time. Se o goleiro ele é um goleiro que toma muitos frangos, aí eu considero que você tem que julgar o goleiro. Ah, o Rogério Ceni tomava frango, então ele é fraco. Não é o caso. Tomar 60 gols ou 20 não muda quem foi o Rogério Ceni, quem foi Zete, né? Então tomar muitos gols, tinha zaga, tinha volante, o técnico era o Diniz. É assim, como é que funciona? Você tem que analisar o todo pro goleiro. Tomou muito, quantos frangos ele tomou? Aí dá pra analisar o cara. Tomando frango se analisa. Mas me pareceu que ele é um goleiro razoável, um goleiro interessante e um goleiro que pra mim ele abre espaço pro empréstimo do Yang, que é muito bom goleiro e é legal de ver o Yang jogar. Não dá pra tirar o Rafael hoje? Não dá mesmo. Tirar o Rafael hoje é absurdo, é temerário, é louco tirar o Rafael do time do São Paulo. Então o Yang, que pode ser um goleiraço, eu quero vê-lo num Mirassol da vida, jogando aí uma Libertadores. Pô, nada me daria mais prazer que isso. Sabe, ver o Yang, torcer pro Yang, jogando pra um dia o Rafael não vai estar mais, e o Yang brilhou pra caramba lá fora e ele é nosso. Então essa contratação do Carlos Coronel, de graça, eu curto muito pra isso, pra ver o Yang brilhando por aí, pra vir pro São Paulo depois como um goleiro pronto, um goleiraço, pra fazer história aqui no São Paulo. Então eu fiquei feliz sim com a compra, mas eu fico muito preocupado. No momento em que o São Paulo ele apresenta seus dois reforços, ele trouxe o Danielzinho, que possivelmente vai ser volante reserva, de Bobadilha e Marcos Antônio, né? Ainda o Pablo Maia não foi embora, ainda tem lá algumas situações com o Alisson, sabe? O São Paulo ele não pode simplesmente agora apresentar pro Crespo, tá chegando a hora, 25 de dezembro, né? Apresentar pro Crespo o Danielzinho, um goleiro reserva. Ainda mais um time que perde muitos jogadores. Então o São Paulo tá se desdobrando para poder fazer as contratações. Nomes como o do Cebolinha, como o do Gustavo Scarpa, tudo sondado, e eu acho que é por aí mesmo que o São Paulo tem que agir. Tem que ir buscar Cebolinha, tem que ir buscar Gustavo Scarpa, são jogadores assim que o São Paulino precisa para agora. E o São Paulo também, ele só economizou no ano passado, né? Então não tem lógica chegar agora e falar, não tenho dinheiro. São Paulo tá disputando todos os torneios que pagam mais, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, pagou bem, ganhou bastante com bilheteria, teve aí umas coisinhas meio esquisitas com os ingressos, né, de shows e tal, e tivemos que jogar na Vila Belmiro, mas, contudo, o São Paulo ganhou dinheiro, e agora abrindo espaço na folha salarial com Luiz Gustavo, Oscar, Rigoni, Tapia não, Dineno, um monte de cara saindo do São Paulo, é lógico que o São Paulo tem grana agora para poder fazer contratações de peso, como a de Cebolinha e Scarpa, e não esperamos menos do que isso. Danielzinho, Carlos Coronel podem vir fazer história aqui, não tô aqui desmerecendo, mas não é esse o ritmo e o curso das contratações que o São Paulo pode arriscar, não é por aí, não é verdade, torcedores são paulinos, meus amigos? Olha só, coisa bem interessante, 30 jogadores da Copinha do São Paulo foram inscritos na Copinha. Os caras da base lá, os que são os costumeiramente vistos na base, são os caras da equipe de base. Agora, 4 nomes, 1, 2, 3, 4 nomes me chamaram muita atenção serem inscritos na Copinha, e isso é que eu não entendi. Um deles ainda vai lá, o resto eu não entendi. O São Paulo manda agora pra Copinha e inscreve lá o atacante Luca, né, o Luca do São Paulo, ponta esquerda, que jogou com o técnico Zubeldia, jogou também com o técnico Hernan Crespo e agora o cara tá na Copinha. Calma aí, peraí. Tem também o Pedro Ferreira, o meia clássico camisa 10. Ele é um clássico camisa 10, que joga pra caramba, é um meia de visão de jogo, é o meia que o São Paulo mais precisa hoje. A posição, se você fechar o olho para pensar qual que é a posição que o meu time mais precisa hoje, é o camisa 10. Isso aqui é meio que indiscutível e é consenso geral. Precisamos de um camisa 10. Você pode nem gostar do Caleri, do Rafael, tá direito. Agora, tem muitos camisas 9, tem goleiro, tem 2, tem 3 goleiros lá, né? Então olhar hoje, qual que eu preciso mais? É o camisa 10. Ainda mais porque o Oscar parou. E mesmo que o Oscar estivesse, faltaria o camisa 10 reserva. Aí o Pedro Ferreira, que é um baita meia, ele vai embora pra Copinha. Então ele pode machucar, ele não estará disponível pro Crespo, não fará pré-temporada com o Crespo, essas coisas assim são muito preocupantes, cara. Qual que é o norte que o São Paulo quer? Ganhar a Copinha com a Alain Barcelos. Ganhamos a Copinha. Vai comemorar 14 minutos, 13 minutos, não é assim? Ganhamos a Copinha, nossa, que legal, e dane-se. Não tem mais nada. Ganhou, legal, bacana. Só isso.
Agora, quando você tem um cara igual o Pedro Ferreira, que pega uma pré-temporada, começa um Paulista e começa a destruir o jogo, armando pro Ferreirinha, armando pro Caleri, armando pra Lucas Moura, imagina a cena, você tem um meia craque da base jogando e tu toca aqui, toca ali, distribui sendo craque. Aí o São Paulo pega esse cara e joga lá pra baixo, pra copinha. Não entendi nem Luca e nem o Pedro Ferreira. O Lucas estava jogando pelo São Paulo. E não é de hoje, tá um ano como jogando no São Paulo. Jogou a Libertadores com o Zubeldia. Sabe, ele jogou a Libertadores com o Crespo, ele fez gol na Libertadores com o Crespo, o Luca. Camisa 45, ele quer manter, ele fez gol em Libertadores, agora você põe o cara na copinha. Aí ele machuca lá igual o Rian Francisco, nós vamos cobrar de quem? Então, como sim, Pedro Ferreira e Luca de volta na copinha. Esses caras eram para ser do time principal do São Paulo. Principalzaço. Outro jogador, Nicolas, lateral esquerdo. Não precisa nem falar. O Nicolas, ele acaba de ser promovido ao time principal do São Paulo de maneira efetiva. O Nicolas é um lateral esquerdo que ele olha hoje pro cenário original, o correto do São Paulo. Nós temos o Patrick Lanza, acabou de ser emprestado. Nós temos o Enzo Dias, acabou de fazer uma cirurgia. E nós temos o Wendel, sozinho, só ele na lateral esquerda, só, não tem mais ninguém, é só o Wendel. E o Wendel que nunca deu conta do recado fisicamente falando. O Wendel, ele vem do Porto, ele não consegue jogar, ele não consegue se movimentar direito, ele tem deficiência física ali, ele tem que recuperar a forma. Aí o Wendel, na hora de recuperar a forma, você vê aquela meia hora que ele conseguiu jogar, que ele ia bem, ele machucava de novo. Aí agora nós vamos contar só com o Wendel para jogar Brasileiro, Paulista, para jogar Copa do Brasil e Sul-Americana, nós vamos contar só com o Wendel. Então, claro que não. O Wendel não aguenta jogar o Paulista e o Brasileiro simultaneamente. Ele não dá conta de jogar dois jogos por semana. Ele não aguenta. Então você tem o Wendel, só Enzo Dias no estaleiro, no operado, e o Patrick Lanza emprestado. Surge o Nicolas. Ótima notícia. Vim aqui aplaudir, parabenizei a diretoria, parabenizei Crespo. Pô, legal pra caramba. Tem o Nicolas lateral esquerdo pra fazer sombra ali pro Wendel. Aí do nada agora eu vou ler lá, o São Paulo mandou o Nicolas pra copinha. É bizarro, cara, eu não me conformo, sinceramente. E não adianta falar, esse é leigo, o calendário, o São Paulo sabe o que tá fazendo porque não sabe. O Rian Francisco machucou assim, o Hugo machucou lá na base. E agora, o Nicolas, eu acho que é o próximo que vai chegar na base, vai tomar lá uma canetinha emagrecedora, já foi embora esse desgramado, dá bem. Mas assim, você tem um cara agora que era pra ser o titular do São Paulo, na ausência do Wendel, e você não consegue ter o cara que ele tá na copinha. Então o Crespo, quando chegar aqui, ele tem um lateral esquerdo. Ele acaba o ano tendo o Patrick Lanza e tendo o Enzo Dias, horrorosos os dois. Aí agora ele vai chegar tendo o Wendel e olha lá, o Wendel machucar nos 10 primeiros minutos, o que é muito normal, ele tem que pôr o Sabino na lateral esquerda, tem que pôr o Ferreirinha. É bizarro, eu não me conformo. O outro é o Paulinho. Paulinho é um centroavante, que esse aqui eu até entendo. O Paulinho é um centroavante artilheiro da base e ele é um centroavante que ele vai ter ali o Caleri voltando. Então voltou o Caleri, aí acabou, né? Tudo bem que não voltou o Rian Francisco ainda e nem tampouco voltou o André Silva. O Luciano não sei se fica. Então o Caleri ficaria como sendo o único centroavante, também está errado. Aí o Crespo vai colocar o Tapia, não vai colocar o Paulinho. Então beleza, o Paulinho ainda vai lá. Mandaram o Paulinho pra base. Agora, Luca, Pedro Ferreira e o Nicolas, me perdoem, isso aqui pra mim é bizarro. Não me conformo de jeito nenhum. Mas eu vou torcer pros moleques. Lógico que eu vou torcer. Vou torcer e muito. Você vai torcer, eu vou torcer, porque os moleques merecem. Agora, o futuro do São Paulo, que tem que ser colocado na mesa agora, pro Crespo testar no Paulista, não vai dar, porque os caras vão jogar a Taça São Paulo de Futebol Júnior, a copinha. É impressionante. Vinícius Pinotti se afasta de Júlio Casares, ele é um consultor da diretoria, né? Porque ele sabe ganhar dinheiro, esse Vinícius Pinotti, ele sabe mesmo. Então ele era um consultor ali que acaba de fazer uma nota, ele se afasta da diretoria do São Paulo oficialmente, coloca uma nota falando que ele não concorda com as diretrizes que o time do São Paulo tomou e se não bastasse, ele continua no São Paulo. Então, meus queridos, isso aqui é cinema, tá? Vinícius Pinotti aparecerá na oposição a Casares muito em breve quando o grupo for montado. O grupo que está se desenhando para ser montado é com o Marco Aurélio Cunha, que acaba de voltar para o São Paulo, é com o Vinícius Pinotti, que acaba de se afastar da diretoria, e também Carlos Belmonte, que é um nome muito forte lá dentro, que ele consegue muitos votos. O Belmonte, que era o diretor de futebol de São Paulo. Quando o Belmonte larga Casares, junto com o Nelsinho e Chapecó, ele monta um time lá. Esse time deve entrar Marco Aurélio Cunha, também Vinícius Pinotti, e aí nós vamos ter uma oposição real a essa
coisa que virou a diretoria do São Paulo com o Casares. Mas o Casares deve cair também, né? Deve vir o vice dele aí muito em breve. Vamos ver como é que vai ser. O São Paulo nas páginas policiais não está nada bonito. E o Breno Lopes, atacante ponta esquerda que foi do Palmeiras e agora estava no Fortaleza, foi rebaixado. Ele foi sondado pelo São Paulo e o São Paulo encara a vinda do jogador como um plano B a o Tuco Corrêa do Botafogo. Então, se o Tuco Corrêa, aquele Joaquim Corrêa, não vier, o São Paulo já começa a se movimentar e sonda o Breno Lopes, que eu falei ontem e vou repetir hoje. Pra mim, um excelente jogador. Não é pouco, não. Ah, mas o Breno Lopes... Tudo bem, te entendo, você pode ter visto mais jogos dele do que eu. Qualquer torcedor do Palmeiras e do Fortaleza conhece mais o Breno Lopes do que eu. Mas o que eu vi do Breno Lopes na casa de 10 a 15 jogos... Todos os jogos era protagonista. Em todos os jogos ele faz gol ou quase passa muito perto. O Breno Lopes hoje, ele jogaria pro time do São Paulo na ponta esquerda, talvez até como ponta direita, mas acho que o Ferreirinha pode fazer uma dobradinha com ele, o time ficaria muito driblador. Mas o que tem? O Ferreirinha dribla mais que o Breno Lopes, ele dribla mais, mas o Breno Lopes ele é mais decisivo, ele faz mais gols, ele é um cara que é bem segundo atacante mesmo. Qual seria a diferença de um Breno Lopes hoje para um Luciano, considerando o segundo atacante? Você põe o Breno Lopes pertinho ali do centroavante e o Ferreirinha correndo lá na beirada, lá no flanco. O Breno Lopes, diferente do Luciano, talvez ele faça até menos gols. O número é parecido também, tá? Mas quando o Breno Lopes ele pega pra correr e driblar, ele é muito melhor que o Luciano, mas muito, muito mesmo. O Luciano é um cansado, né? É um cansado espertinho. É assim que é o Luciano, ele é um cansado espertinho. Ele sabe se posicionar e tem um ótimo chute. Então ele tá cansado, ele não dribla, ele não corre, ele não aguenta nada. Dali a pouco pega uma bola que dá aquele vacilo e pega e encaçapa. O Luciano sabe fazer isso. Ele não é intenso, mas ele é decisivo. É mesmo. Agora, é um cara, sei lá, que não deve ficar no São Paulo mais, e o Breno Lopes chegando, ele não é esse cara que ele não é intenso, que ele é intenso, ele sabe driblar, ele tem velocidade e ele sabe ser decisivo, também ele faz gols. Essa sondada do São Paulo no Breno Lopes, eu acho ela perfeita, perfeita mesmo, e é um dos principais caras que eu quero que feche com o São Paulo. Ele é barato, ele tá rebaixado com o Fortaleza, que deve querer se livrar dele, e ele é o tipo de cara que, das pouquíssimas notícias boas que o Fortaleza teve esse ano, a única delas talvez tenha sido aí o Breno Lopes. Até o Gaston Ávila foi bem, mas o Breno Lopes ele é o cara que decide. Ele é um cara bom de bola e eu queria muito ver esse cara no São Paulo. Fala comigo aí, você queria ver também ou não? Ele no tricolor paulista? Eu quero. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!